A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé em que acreditamos. É a esperança cristã na vida eterna e na salvação através da fé em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é um evento real, que não pode ser explicado por causas racionais, mas vivido como o mistério da salvação em que acreditamos pela fé. Mas é possível procurar evidências históricas nos relatos do Evangelho sobre a ressurreição? Vamos tentar entender isso através dos textos que contam esse evento. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e não perder os novos vídeos. Lendo os Evangelhos, a primeira coisa que chama a atenção é que naquele domingo, os apóstolos e as mulheres pensavam que o corpo de Jesus havia sido roubado. Está escrito assim: no dia seguinte ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido removida do sepulcro. Ela correu então, e foi até Simão Pedro, e ao outro discípulo, aquele que Jesus amava. E disse a eles: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Inicialmente, ninguém mencionou a possibilidade da ressurreição. Naquela manhã, conforme lemos nos Evangelhos, João e Pedro correram com todas as suas forças em direção ao sepulcro. Ao encontrá-lo aberto, Pedro ficou confuso ao ver a pedra removida e o sepulcro vazio, enquanto João viu e acreditou. Mas o que João viu que o levou a acreditar imediatamente na ressurreição de Jesus? Nos Evangelhos, lemos que os dois viram os lençóis no chão e o sudário que havia sido colocado sobre o rosto de Jesus, dobrado e colocado em outro lugar. A partir dessas poucas linhas, não está claro o motivo pelo qual João, ao ver essa cena, teve a certeza de que Jesus tinha ressuscitado. João foi o primeiro homem a acreditar por fé na ressurreição de Jesus, ou ele viu algo tangível que o convenceu além de qualquer dúvida razoável? Lendo o Evangelho, a única estranheza que parece tê-lo chamado a atenção foi a remoção do corpo nu de Jesus. Se alguém tivesse roubado o corpo, por que o teria despojado dos lençóis e os jogado ao chão? E por que teria perdido tempo para cuidadosamente dobrar e colocar o sudário que envolvia o rosto de Jesus em um lugar separado? Certamente é uma estranheza, e não se compreende o motivo, porém parece não ser o suficiente para afirmar além de qualquer dúvida razoável que Jesus Cristo tenha ressuscitado. Havia algo mais dentro do sepulcro? Dom Antônio Persili começou sua pesquisa a partir dessa pergunta e decidiu analisar o texto original em grego para entender o que realmente estava escrito e se algo não foi traduzido corretamente. Ao analisar o texto, ele percebeu que alguns erros de tradução geram mal-entendidos sobre o que os dois apóstolos viram. Na versão traduzida pela CEI, disse que Pedro notou os lençóis ainda lá. Outras traduções optam por lençóis no chão. Na realidade, segundo Dom Antônio Persili, o verbo queimai, do qual deriva o particípio queimena, não possui um significado genérico como estar lá ou ficar no chão. Pelo contrário, indica uma posição precisa que implica uma colocação horizontal. Ou seja, algo está deitado ou afrouxado. Isso significa que os dois viram não os lençóis no chão, mas os lençóis estendidos, afrouxados, sem terem sido desenrolados ou manipulados. Em outras palavras, as faixas afrouxadas em si mesmas indicavam como o corpo as atravessou, como se ele tivesse escapado delas sem desfazê-las. Como um balão que afrouxa quando o ar escapa por um buraco. Os erros de interpretação se repetem, de acordo com Dom Persili, também em relação à posição do sudário. A frase em grego não diz que o sudário não estava junto com o lençol, mas sim que não estava afrouxado como o lençol. Além disso, a palavra curvado deve ser traduzida como enrolado. Em outras palavras, o sudário que havia sido colocado em torno da cabeça de Jesus não estava afrouxado como o lençol, mas mantinha sua forma oval, arrotolado em um local separado. Dessa forma, era impossível que o corpo de Jesus tivesse saído das faixas devido a uma ressurreição repentina, ou que tivesse sido levado por amigos ou inimigos sem desamarrar ou perturbar as faixas de alguma maneira. Se as faixas tivessem permanecido em seu lugar, afrouxadas em si mesmas, mas ainda envoltas,
Era um sinal de que Jesus havia saído vivo do sepulcro, misteriosamente se libertando dos panos que o envolviam de uma maneira que não somos capazes de compreender. João, testemunha ocular do evento em seu evangelho, ao se deter tão minuciosamente na posição das faixas, nos forneceu a primeira pista histórica da ressurreição, descrevendo o assombro da posição das faixas encontradas exatamente como haviam sido deixadas, mas sem o corpo dentro. Dom Antônio Persili, em seu livro Seguindo os Passos do Cristo Ressuscitado, com Pedro e João como testemunhas oculares, reconstrói em detalhes o que João viu, oferecendo-nos uma reconstrução detalhada do extraordinário desaparecimento do corpo de Jesus. A ressurreição de Cristo é certamente um mistério insondável para nós, que não conseguimos explicar com base em nosso conhecimento, um mistério no qual acreditamos pela fé. No entanto, é verdade que Jesus nos deixou sinais que guiam e iluminam nossa fé.